Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. A palavra de Deus diz no livro de 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles: A quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. E quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Davi queria um sim de Deus. Assim, Davi, como o profeta Natã, também esperava um sim de Deus. Afinal de contas, Davi queria construir um templo para o Senhor, um lugar de adoração ao nosso Deus. Parecia um bom plano, uma boa intenção Davi tinha, mas o Senhor interviu e revelou ao profeta Natã que não seria Davi aquele que construiria o templo de adoração ao Senhor. Não era aquele os planos de Deus. E a negativa de Deus para nós, o não de Deus, nem sempre não é porque Ele não se importa conosco, mas sim porque Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. De repente, o que nós estamos pedindo para o Senhor, estamos com uma motivação errada. Então Ele nos diz não, porque Ele conhece o nosso futuro, porque os propósitos dele são maior para nós. Confie quando o Senhor dizer não. De repente Ele está dizendo não e sim para um outro lado, e sim para uma outra direção. O Senhor disse não para Davi naquele momento, mas disse sim futuramente. E Salomão
foi aquele que construiu o templo, filho de Davi. Então, que nós possamos também refletir sobre o não de Deus. Ele está nos guardando, Ele está nos reservando ao melhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, coloco mesmo no Teu altar, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Muitas vezes, Senhor, angustiados quando ouvimos não, quando queremos um sim do Senhor e as coisas não dão certo, e o Senhor diz não, e o Senhor diz pare, e o Senhor diz espera, e o Senhor diz não é desta forma. E como crianças, ó Deus, muitas vezes nos angustiamos, ficamos tristes, emburrados, porque queremos ouvir o sim e não o não. Mas nesta hora, que o Senhor toque os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor encha-nos com a Tua graça e abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o não do Senhor como algo que nos protege, como algo que nos livra de caminhos incertos, de caminhos errados, de caminho que nos conduz para a morte, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, confiar inteiramente em Ti e saber que o não do Senhor também é uma resposta. É uma resposta que nos abençoa, é uma resposta que nos dá direção, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas vidas que estão ouvindo esta oração nesta hora. E que se elas estão, ó Deus, em dúvidas, chateadas, achando que o Senhor esqueceu-se delas, achando que o Senhor só diz não como resposta. Pai, que essas pessoas possam ter a convicção que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um futuro de paz, o Senhor tem um futuro de vitória reservado para cada um de nós. Que nós possamos agradecer a Ti todos os dias, por todos os nãos que o Senhor tem nos dado, porque é isso que nos corrige, o que nos conduz, é isso que nos leva a estar no centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, acalma o nosso coração, Senhor, acalma a nossa alma, Pai, para que possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, para que no nosso coração não haja dúvidas e que nós possamos ouvir a voz do Senhor em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém.